Já ouviste falar em private markets? São aqueles investimentos que até há pouco tempo só os grandes investidores conseguiam investir, ou então os grandes fundos. Mas agora, como deves saber, a Trade Republic abriu essa porta para nós, investidores, podermos investir a partir de, por exemplo, €1 por mês. A pergunta é, será que vale mesmo a pena? Vê este vídeo até ao fim, pois eu vou-te explicar o que realmente são os private markets e se vale ou não a pena. Lembra-te, este vai ser um vídeo imparcial, não é uma recomendação financeira. Estou aqui simplesmente a trazer informação para complementar o teu estudo e, no fundo, vou-vos explicar as coisas com base também no meu estudo. Então, vamos começar pelo início. O que são os private markets? Quando, por exemplo, tu compras uma ação em bolsa, estás a investir numa empresa publicamente cotada, onde, no fundo, há muito mais transparência, pois as empresas têm que expor relatórios públicos anuais ou semestrais, depende da empresa e também da sua magnitude, e, sobretudo, tens uma liquidez muito grande. Mas existe outro mundo que são os private markets. Estas são então empresas que não estão cotadas em bolsa. Por exemplo, podemos de certa forma dizer que estas são as empresas antes de chegarem à bolsa. Elas não publicam resultados trimestrais e não se compra com apenas um clique. Bem, neste momento com a Trade Republic é possível até fazê-lo mais ou menos, depois já vamos explicar melhor. E só para relembrar que este vídeo não é de todo patrocinado. Bom, para isto ficar mais claro, imagina que o mercado público é como um centro comercial. Tudo à vista, preços fixados. Os private markets são como clubes privados, ou seja, onde tu tens de ser convidado para poder participar. E nem sempre sabes o que há lá dentro. Existem vários tipos de private markets. Como, por exemplo, o Private Equity, que no fundo é comprar participações em empresas privadas. O Venture Capital, que no fundo é investir em startups com potencial enorme de retorno. Mas lembrem-se, também isto traz um enorme risco, pois uma startup pode dar muito certo, como também pode dar muito errado. São mais, na verdade, as startups que dão erradas. No entanto, quando uma startup dá certo, o vosso dinheiro multiplica imenso. Basta pensarem que tinham adquirido a Nvidia, por exemplo, quando ela estava a €1 antes de ir para a bolsa, e ela agora vale o que vale. Portanto, vocês estariam com muito dinheiro. Mas claro que nem todas as empresas são uma Nvidia, por exemplo, e portanto isto pode dar muito errado. E se algum dia vocês forem capazes de se meter neste mercado, vão entender que isto é muito por base daquilo que vocês acreditam, daquilo que vocês estudam e não deve ser tomado como, por exemplo, uma questão de sorte, porque aí estamos já a apostar o nosso dinheiro. Existe também a Private Debt, que são empréstimos a empresas fora do sistema bancário, que neste momento a Trade Republic também já disponibiliza de certa forma com os bonds, mas depois falaremos nisso noutro vídeo. E infraestruturas e imobiliário a longo prazo, que são no fundo projetos de grande e de longo prazo. É aqui que, por exemplo, nasceram empresas como Airbnb, SpaceX, antes de chegarem à bolsa. Porque antes de elas chegarem à bolsa precisavam de financiamento. E são através destes mercados privados que estas empresas conseguem financiamento. Porque é que antes só grandes investidores conseguiam investir? Durante décadas estes investimentos eram somente para instituições. Fundos de pensões, bancos, family office. Porquê? Porque no fundo exige um capital elevado e também um grande conhecimento. E, sobretudo, muita paciência. Estes são investimentos que nós, por exemplo, não conseguimos vender ou comprar sempre que queremos e, portanto, até eles maturarem também envolve muita paciência. Mas a tecnologia da Trade Republic está a possibilitar que nós, investidores, possamos investir nisto com apenas €1. Mas nem tudo é um mar de rosas e já vamos falar sobre isso mais à frente. Mas então, como é que a Trade Republic agora dá acesso? Hoje em dia, com a digitalização e com a fragmentação dos investimentos, já é possível entrar com muito menos capital. O exemplo da Trade Republic é que, no fundo, a Trade Republic vai colher o capital de vários investidores, que depois vão investir, no fundo, a Trade Republic vai investir aquele dinheiro todo no fundo, e, portanto, no fundo, acaba por ser bastante o capital, somado ou seja, todos os investidores que investem, acaba por ser muito o capital. Depois, mais à frente, já vou explicar mais como é que funciona esta questão da compra e da venda, mas para já é isso. A Trade Republic, na verdade, não passou a oferecer, por exemplo, acesso direto a estas empresas, como por exemplo, imaginem o Airbnb antes de ir para a bolsa. Um exemplo destas empresas, aliás, que até posso dar, é a Flixbus. A Trade Republic não deu acesso direto à Flixbus. O que a Trade Republic fez foi juntar fundos que investem nestas empresas. Bom, agora eu gostava de falar com vocês sobre as vantagens e as desvantagens. A principal vantagem é a diversificação. Os private markets não se movem ao ritmo da bolsa. No fundo, quando o mercado público entra em pânico, isso não vai afetar os private markets, como vimos em vários momentos com quedas astronómicas na bolsa. Muitos investimentos privados mantêm-se estáveis, pois não há esta questão da cotação diária. No fundo, o que isto vai trazer é uma suavização da tua carteira, ou seja, do quanto ela varia, e uma estabilização, digamos, a longo prazo.
Outra vantagem é o potencial de retorno elevado. Quem entra cedo em empresas privadas, se, como nós falámos atrás, as empresas derem certo, tem muito mais probabilidade de conseguir lucros astronómicos, digamos assim. Porque uma pequena empresa, quando cresce bastante, pode multiplicar o seu capital inúmeras vezes e o seu valor. Investidores que acreditaram na Airbnb, na Uber, na Revolut e, claro, que tinham acesso a estes private markets, viram os seus ganhos multiplicar-se por 10 vezes, 20 vezes e até muito mais. A última vantagem é acesso a oportunidades exclusivas. Muitos negócios interessantes não chegam sequer à bolsa, como empresas familiares sólidas, startups tecnológicas, fundos de infraestruturas. Esses estão todos fora do radar do público. E é aqui que os private markets se tornam uma porta de entrada para oportunidades que antes estavam só reservadas a grandes fundos e milionários. Uma quarta vantagem é a menor volatilidade aparente, porque como não há esta cotação diária, significa que a volatilidade não vai ser também diária. Isto, no fundo, pode dar uma sensação de estabilidade, pois o investimento não sobe e desce tanto, portanto, pessoas que, a nível da psicologia do dinheiro, não se sentem tão confortáveis com esta oscilação. No fundo, isto vai gerar menos stress e pode ser visto como uma vantagem. Mas cuidado, porque menos volatilidade não significa menos risco. E é precisamente aqui que entram as desvantagens. Ok, mas então se há tanto potencial, por que é que estes investimentos ficaram reservados simplesmente aos grandes? As razões, no fundo, são simples e vamos falar agora sobre elas. A primeira desvantagem é a falta de liquidez. Esta provavelmente é uma das maiores desvantagens. Quando investes em private markets, não podes vender quando quiseres. O teu dinheiro fica bloqueado muitas vezes durante anos, 5, 7, 10 anos, etc. Até que o fundo feche ou a empresa seja vendida. Aqui é importante entender que, por exemplo, se tu fosses um milionário, realmente tu ao comprares a tua participação na empresa só conseguias vender, ponto número 1, se vendesses, por exemplo, à empresa ou a outro investidor. Agora, na Trade Republic isto não acontece. A Trade Republic faz então cestas mensais, digamos assim, em que, por exemplo, num determinado dia, tu podes comprar participações daquele fundo no private markets e podes vender as tuas participações daquele fundo no private markets, ou seja, todos os meses. No fundo, isto é como emprestar dinheiro a um amigo para um negócio. No fundo, só vais receber dinheiro se ele vender o negócio ou se o negócio der lucro. A segunda desvantagem é a falta de transparência e informação. Ao contrário das empresas cotadas, as empresas privadas não são obrigadas a lançar relatórios públicos. Isto significa que muitas das vezes o investidor depende da palavra do gestor de fundo para garantir se o seu investimento está a ser rentável ou não. Isto não é necessariamente mau, mas claro que depende sempre daquilo que estás confortável, porque uma coisa é ver os relatórios das empresas online, outra coisa é confiar no gestor de fundo. Portanto, tens de ter aqui uma grande confiança e uma vontade para fazer este tipo de investimento. E, o mais importante, a compreensão do risco em que estás a meter. A terceira desvantagem é a dificuldade em avaliar o valor real. Nas bolsas, tu no fundo sabes o preço real, portanto, a ação sobe e desce em tempo real. Nos private markets não há mercados secundários e as avaliações são feitas com base em estimativas internas, que, sobretudo, podem variar muito. Uma startup pode hoje valer 10 milhões e daqui a um ano 100 milhões. Claro, no papel. Mas até haver uma venda ou um IPO é simplesmente tudo hipotético, porque basta vocês perceberem que, no fundo, a valorização da empresa vai se dar pelo lucro que ela teve, o facto de como ela está a crescer, mas até alguém pagar um X por uma parte daquela empresa, então isto é tudo, no fundo, teórico. O quarto ponto e o mais importante, e que eu vejo muitos youtubers patrocinados pela Trade Republic a não falar, são as taxas elevadas. No fundo, muitos fundos private equity têm estruturas complexas e taxas muito elevadas. Os dois fundos que eu analisei na Trade Republic têm taxas de cerca de 4 a 5%. São os dois fundos que estão disponíveis, pelo menos aqui em Portugal. E no fundo, isto inclui uma taxa de gestão de cerca de 2 ponto tal por cento. Agora não me lembro os valores de cor, mas qualquer pessoa pode consultar na app da Trade Republic estes valores. Simplesmente vão ao fundo que vocês querem investir e se puxarem para baixo vai ter lá uma parte onde diz informações. Recomendo abrir o documento das informações base, depois tem aquilo, o essencial. O documento chama-se informações base ou informações essenciais, um dos dois. Abram e leiam, é mesmo muito importante. Porque, por exemplo, vocês vão ter ali uma comissão de gestão de 2/3%, o que já é bastante elevado. É maior que, por exemplo, PPRs de 1%, que já são taxas também extremamente elevadas. E depois ainda vão ter uma comissão do desempenho do fundo. Isto significa, em termos práticos, que o valor total das comissões do fundo pode ser entre 4% a 5%, mas daquele da minha análise na Trade Republic foi mais próximo dos 5%. E, portanto, estas taxas de gestão, mais a taxa de performance e, por vezes, outros custos administrativos escondidos que, pelo menos, não estavam lá nas informações, tornam este investimento muito desatrativo.
Porque, vejamos uma coisa, ambos os fundos que estão na Trade Republic, estamos a falar dos fundos que estão na Trade Republic, prometem uma rentabilidade de 12%. Ou seja, eles já tiveram até agora uma rentabilidade de 12% anual, não significa que todos os anos vai dar 12%, um ano pode dar 10%, outro ano pode dar 14%, mas estamos a falar de uma rentabilidade média de 12%. Tirem 5%. Temos uma rentabilidade de 7%. E isto nem considerando a inflação. O S&P 500, vocês teriam uma rentabilidade de 10% em média. Aqui vocês teriam uma rentabilidade de 7%. E isto é considerando investindo no S&P 500 desde sempre. Porque se vocês investissem no S&P 500 nos últimos 5 anos, provavelmente teriam uma rentabilidade de 20% anual. Mas claro, as coisas não vão ser sempre assim. Portanto, quem cobra estas taxas não é propriamente a Trade Republic, mas é importante entender este tipo de comissões. Mesmo plataformas que simplificam este processo, como a Trade Republic, dependem de produtos geridos por terceiros. E é importante ler bem os detalhes. E por último, mas não menos importante, o risco de concentração e falha total. Uma coisa que falamos anteriormente é que a maior parte das empresas não sobrevive. E as que sobrevivem geram lucros muito bons. No entanto, também é importante perceber que isto acresce um risco muito maior, porque há muito mais probabilidade, estatisticamente falando, das empresas que estamos a investir irem à falência. Pois neste tipo de mercado, os retornos vêm de pequenos vencedores. E por isso, se investires, por exemplo, só num fundo, estás a aumentar o teu risco. Porque isto também é uma questão de probabilidade, mas claro, tu podes sempre analisar o que o fundo investe. Por exemplo, num dos fundos da Trade Republic, sei que dá para ver as empresas que ele investe, por exemplo, a Flixbus, a Vinted, entre outras. Isso, por exemplo, deixava muito mais à vontade do que o outro fundo que, por exemplo, não dava para ver as empresas em que ele investe, só os setores. Portanto, isso para mim já seria uma red flag. Mas no fundo, pensa nisto como plantar várias árvores. Algumas podem crescer, outras podem morrer, mas no fundo, o bosque pode prosperar. No fundo, aquilo que importa é as empresas que crescerem cobrirem aquilo que investimos nas empresas que foram à falência. Bom, em resumo, private markets oferecem oportunidades únicas, mas também exigem paciência, compreensão e uma boa tolerância ao risco. Não são um substituto da bolsa, podem ser considerados um complemento, para quem quer diversificar com visão de longo prazo. No entanto, na minha opinião, e lembrem-se, este vídeo não é patrocinado, eu acredito que não vale a pena, muito sinceramente, por estes vários fatores que falamos. Pois, por exemplo, um fundo que dá 12% de rentabilidade e tem uma comissão de 5% é muito dinheiro. Estamos a falar de uma rentabilidade de 7%, uma rentabilidade mesmo baixa, mais baixa que o MSCI World. Portanto, aqui acredito que há coisas muito mais seguras que vocês podem investir e que vos podem trazer muito mais retorno. E isto, no fundo, é aquilo que vários youtubers não vos dizem, a verdade. Aqui neste canal tento sempre trazer-vos uma opinião imparcial, com factos, com dados, para que tu possas sempre tomar as tuas decisões com base no teu próprio estudo e se eu te puder ajudar com o meu estudo, ainda melhor. Tem muito cuidado com este tipo de investimento. Eu não o recomendo. Conheço pessoas que o estão a fazer com pequenos valores, ou seja, por exemplo, com pequenas porcentagens da sua carteira, portanto, só para experimentar. É verdade, sim, senhores, que, por exemplo, grandes rentabilidades podem trazer grandes sucessos, mas não é aquilo que os fundos têm indicado que aconteceu. Ninguém sabe o futuro. Estes fundos podem explodir astronomicamente, as empresas podem se valorizar muito, podemos ter rentabilidades excelentes que compensem, por exemplo, aqueles 5% de taxas de gestão e de desempenho, mas claro, aí se houver um desempenho muito grande, as taxas de desempenho também devem aumentar. Portanto, eu pessoalmente não me sinto à vontade em investir neste tipo de mercados. E muito provavelmente vou continuar com a minha estratégia de investir em ETFs e também algumas ações. Portanto, espero mesmo que tenham gostado deste vídeo. Se gostaste, já sabes, deixa o like, comenta e subscreve. Isso ajuda imenso o canal. Estamos com o objetivo de chegar aos 10 mil subs para futuramente poder, então, monetizar o canal. Portanto, se puderes subscrever, eu agradecia imenso, pois o YouTube é um grande sonho meu e gostava mesmo de levá-lo para a frente e só é possível com o teu apoio. Portanto, espero mesmo que tenham gostado deste vídeo. Fica bem e até à próxima.